Existe um tipo de frio aqui nas serras de Pouso Alegre que nenhuma blusa de lã consegue espantar. Não é o frio da neblina que cobre o pasto logo cedo, nem o vento gelado que entrava pelas frestas da nossa casa de madeira antiga. É o frio da incerteza. É o frio de ver as duas pessoas que você mais ama no mundo se perderem, gole por gole, dentro de uma garrafa. Eu cresci acreditando que se eu fosse forte o suficiente e tivesse dinheiro no bolso, eu poderia arrancar esse vício de dentro da nossa casa com as minhas próprias mãos. Foi esse desespero que me fez ligar a câmera do celular. Quando comecei a postar nossa rotina, não era para buscar fama. Cada vídeo onde minha mãe aparecia, sentada naquele sofá que parecia engoli-la, era um grito de socorro. Eu não filmava para ridicularizar. Eu filmava porque sentia que aquela era a minha única chance. Eu apostei tudo numa ideia perigosa: expor a nossa dor para o mundo, na esperança de que o retorno financeiro comprasse a cura que a gente tanto precisava. E o mundo respondeu. A internet nos abraçou. Os números cresceram, o dinheiro que a gente nunca imaginou ter começou a cair na conta. De repente eu podia reformar a casa, encher a geladeira, comprar as roupas que ela merecia. Parecia o plano perfeito. O filho da roça vencendo na vida e salvando a família. Todos comentavam que o final feliz estava garantido, que agora era só questão de tempo para tudo ficar bem. Mas o que ninguém te conta sobre o sucesso é que ele não para o relógio. Enquanto eu estava ocupado respondendo comentários e contando o faturamento dos vídeos, algo silencioso acontecia nos bastidores, longe das lentes das câmeras. Existe uma linha muito tênue entre ajudar e expor, e eu só fui perceber que tinha cruzado essa linha quando já não tinha mais como voltar atrás. O dinheiro resolveu a nossa pobreza, é verdade. Mas será que ele foi capaz de resolver a dor que morava no peito dela? Muitos de vocês que me seguem hoje veem os vídeos sorrindo, veem a casa bonita e acham que sabem o final dessa história. Mas a verdade sobre o que aconteceu naquele último inverno e o destino real dos meus pais depois que a fama chegou é algo que eu nunca tive coragem de falar abertamente. Até agora, antes de eu te contar a verdade por trás dos vídeos, comenta aqui de qual cidade você está ouvindo essa história. Quero saber até onde nossa voz está chegando. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. O que vou revelar hoje vai mudar a forma como você enxerga a sua própria família. Existe um tipo de frio aqui nas serras de Pouso Alegre que nenhuma blusa de lã, por mais grossa que seja, consegue espantar. Não é o frio da neblina branca que cobre o pasto logo cedo, nem o vento gelado que cortava as frestas da nossa casa de madeira antiga no meio da roça. É o frio do silêncio, é o frio da espera. É o frio de ver as duas pessoas que você mais ama no mundo se perderem, gole por gole, dia após dia, dentro de uma garrafa que parecia nunca ter fundo. Eu cresci acreditando que, se eu fosse forte o suficiente, se eu aguentasse firme, eu poderia aquecer essa casa e trazer a vida de volta para os olhos da minha mãe. Foi essa esperança desesperada, quase infantil, que me fez ligar a câmera do celular pela primeira vez. Quando eu comecei a postar a nossa rotina, não era para buscar fama, e muito menos para expor a fragilidade dela. Cada vídeo onde ela aparecia, sentada naquele sofá velho de chenille marrom que parecia engoli-la, era, na verdade, um grito de socorro abafado. Eu não filmava com deboche, eu filmava com dor. Eu queria que o mundo visse a nossa realidade, não para julgar, mas porque eu sentia lá no fundo que se eu conseguisse mudar a nossa condição financeira através daquela tela, eu finalmente teria o poder de interná-la, de cuidar dela, de dar a ela o final feliz que ela merecia. A ironia do destino é cruel e trabalha em silêncio. A internet me ouviu. Os números cresceram, as visualizações explodiram, e a promessa de uma vida nova bateu na nossa porteira velha de madeira. Eu lia os comentários das pessoas torcendo por nós, dizendo que eu era um filho de ouro, que a vitória estava chegando. Mas enquanto a minha conta bancária subia, a vida dela escorria pelos meus dedos, numa velocidade que nenhum algoritmo consegue acompanhar. Eu estava construindo um castelo dourado para uma rainha que já estava se despedindo do trono sem que eu percebesse. Hoje, eu tenho os recursos. Eu poderia pagar os melhores médicos, as melhores clínicas de reabilitação, a casa mais confortável do centro da cidade.
Mas o sofá onde eu a filmava com tanta esperança agora está vazio. O silêncio que ocupa essa sala é ensurdecedor, muito pior do que o barulho das discussões antigas. Meu pai, contra todas as probabilidades, conseguiu largar o vício e hoje caminha sóbrio ao meu lado. E eu sou grato a Deus por isso todos os dias. Mas cada vez que olho para ele, vejo o reflexo do que ela poderia ter sido, se o tempo tivesse sido mais generoso comigo. Antes de eu te contar como foi esse último inverno e o que eu aprendi tarde demais sobre tentar salvar quem amamos, comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. Quero muito saber até onde essa mensagem vai chegar, se ela vai cruzar as fronteiras desse nosso Brasil. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo histórias reais como essa, que tocam a alma. O que eu tenho para te dizer hoje não é sobre sucesso, é sobre o valor insubstituível do tempo. Para vocês entenderem como tudo terminou, eu preciso contar como tudo começou. E não começou com os vídeos, nem com as visualizações. Começou muito antes, numa casa simples, de chão de cimento queimado vermelho, escondida numa estrada de terra no sul de Minas Gerais. Nós éramos apenas 3, eu, meu pai e minha mãe. Não tinha irmãos para dividir o peso. Não tinha vizinhos muito próximos para ouvir os gritos ou o choro. A nossa vida era ilhada. Pouso Alegre é uma cidade linda, próspera, mas onde nós morávamos, na zona rural, a vida tinha um ritmo diferente. Era o ritmo da natureza e o ritmo do vício. Minha mãe. Ah, minha mãe. Se vocês tivessem conhecido ela antes da bebida tomar conta de tudo, vocês teriam se apaixonado. Ela tinha as mãos calejadas da roça, mas o toque mais suave que eu já senti. Ela tinha um jeito de cuidar das plantas, de conversar com as galinhas no terreiro, de fazer o café coado no pano logo cedo, que enchia a casa de um cheiro de conforto. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com a pobreza batendo na porta, ela tentava manter a dignidade da nossa casa. Mas a doença do alcoolismo é traiçoeira. Ela não entra na sua casa arrombando a porta de uma vez. Ela entra pelas frestas. Ela entra num dia difícil, num cansaço excessivo, numa desilusão. Meu pai já bebia há muito tempo. Ele era um homem bom, trabalhador, mas que carregava dores que nunca soube colocar para fora. Ou era o remédio dele. E com o tempo, passou a ser o remédio dela também. Eu me lembro de ser criança, devia ter uns 8 ou 9 anos, e ficar sentado na varanda, olhando para a estrada de terra, esperando eles voltarem da cidade ou do trabalho na lavoura de terceiros. O sol ia caindo, aquele ventinho frio da serra começava a bater e meu coração apertava. Eu não sabia se eles chegariam sorrindo, com um saco de pão e um refrigerante para a gente jantar, ou se chegariam trançando as pernas, com o olhar vidrado e a voz pastosa. Crescer num lar onde o pai e a mãe bebem é uma experiência solitária. Você se torna adulto antes da hora. Você aprende a ler os sinais. O barulho de uma garrafa abrindo na cozinha não é só um barulho, é um aviso de tempestade. O tom de voz que sobe um pouquinho numa conversa banal já faz seu estômago embrulhar, porque você sabe que dali para uma briga é um pulo. Mas o que mais me doía não eram as brigas, era a tristeza. Muitas pessoas acham que o alcoólatra é sempre violento ou festivo. Minha mãe não era nenhum dos dois. Quando ela bebia, ela ficava imensamente triste. Ela se sentava naquele sofá da sala, encolhia as pernas e ficava olhando para o nada. Às vezes, ela chorava baixinho. Às vezes, ela começava a falar coisas sem sentido, lembranças de um passado que eu nem sabia se era real. Eu ficava ali, um menino magrelo, sentado no chão perto dela, tentando chamar a atenção dela de volta para o mundo real. Mãe, vamos jantar? Eu dizia. Olha o desenho que eu fiz, mas era como se tivesse um vidro grosso entre nós. Ela estava lá, mas não estava. O álcool tinha levado a essência dela para um lugar onde eu não conseguia alcançar. A pobreza era a nossa outra companheira constante. Faltava muita coisa. Tinha dias que o almoço era arroz, feijão ralo e farinha. Carne era luxo de fim de semana e olhe lá. Roupa nova? Só quando algum parente distante mandava uma sacola de doações. Mas, curiosamente, nunca faltava a cachaça. Para o vício, o dinheiro sempre aparecia. Meu pai fazia bicos, capinava lote,
ajudava em colheitas e o pouco que entrava, grande parte ia para o bar. Isso gerava em mim uma revolta silenciosa. Eu olhava para os meus colegas de escola, com seus tênis novos, seus materiais escolares coloridos, e sentia vergonha, não da minha casa, não dos meus pais, mas da situação. Eu tinha vergonha de não poder convidar ninguém para ir lá em casa. E se minha mãe estiver caída no sofá, eu pensava, e se meu pai estiver falando alto? Então, eu me fechei. Meu mundo se resumiu àquela casa e àqueles dois. Eu me tornei o guardião deles. Eu cuidava para que eles não se machucassem, para que não deixassem o fogão a lenha aceso de madrugada, para que chegassem até a cama. Eu, o filho, virei o pai dos meus pais. E foi nesse isolamento, nessa solidão das noites frias de Minas, que o sonho começou a nascer. Não era um sonho de ser astronauta ou jogador de futebol. Era um sonho mais urgente. Eu olhava para minha mãe dormindo no sofá, com a boca entreaberta e o rosto cansado, envelhecida muito além da idade que tinha. E eu prometia para mim mesmo, eu vou tirar a gente dessa. Eu não sei como, mas eu vou tirar a senhora desse sofá. Eu vou dar uma casa onde não entre vento. Eu vou pagar um tratamento. Eu vou fazer a senhora voltar a sorrir sem precisar beber. Essa promessa virou meu combustível. Quantos outros garotos da minha idade estavam pensando em namoradinhas ou em jogar bola, eu estava pensando em como ganhar dinheiro. Eu sabia que precisava vencer. E precisava vencer rápido, porque eu via, nos olhos amarelados dela, que o tempo não estava do nosso lado. A tecnologia chegou tarde na roça, mas chegou. Quando consegui meu primeiro celular, um aparelho usado, com a tela trincada, que comprei juntando dinheiro de capinar quintal de vizinhos, eu descobri um mundo novo. A internet. Eu via aquelas pessoas nas redes sociais, rindo, viajando, mostrando casas bonitas, famílias felizes. Aquilo parecia outro planeta. Mas, ao mesmo tempo, eu via vídeos de pessoas contando histórias, histórias reais, e percebi que as pessoas gostavam de verdade. Um dia, numa tarde de domingo, chovia muito lá fora. A goteira na sala pingava num balde de plástico, fazendo um ritmo monótono. Ploc, ploc, ploc. Minha mãe estava no sofá. Ela tinha bebido desde a hora do almoço. Ela estava naquela fase melancólica, cantando uma música antiga, com a voz embargada, os olhos cheios de lágrimas. Eu peguei o celular. Minha intenção não era expor. Minha intenção era registrar. Talvez eu pensasse, se eu mostrasse para ela depois, quando ela estivesse sóbria, ela se assustaria. Ela veria como ficava. Talvez aquilo servisse de espelho. Eu gravei. No vídeo, eu aparecia ao lado dela, com o rosto triste, e dizia: pessoal, mais um domingo difícil aqui na roça. A chuva cai lá fora e aqui dentro também. Eu não postei naquele dia. Guardei o vídeo. Mas algo mudou em mim naquele momento. Eu olhei para a imagem na tela trincada e vi a nossa vida retratada ali. Sem filtros, sem maquiagem. Era triste, era crua, mas era real. E era amor. Porque mesmo naquele estado, eu estava ali do lado dela, segurando a mão dela. Eu não sabia ainda, mas aquele vídeo guardado na galeria do meu celular seria a chave que abriria as portas do nosso futuro e, ao mesmo tempo, selaria o nosso destino. Eu estava prestes a convidar o mundo inteiro para entrar na nossa sala de estar, para sentar naquele sofá conosco, e eu não tinha a menor ideia do peso que isso teria. Naquele momento, enquanto a chuva aumentava e a luz do dia ia embora, deixando a sala na penumbra, eu só conseguia sentir o cheiro da umidade e o cheiro adocicado da bebida que impregnava as roupas dela. Eu fiz carinho no cabelo dela, ralo e grisalho, e sussurrei mais para mim do que para ela: "Aguenta firme, mãe. Eu vou mudar a nossa vida." Ela não ouviu. Ela já estava dormindo, vencida pelo cansaço e pelo álcool. Mas o universo ouviu. E a resposta viria de uma forma que eu jamais poderia imaginar. A rotina na roça tem um relógio próprio, marcado não pelos ponteiros, mas pela luz do sol e pelo canto dos pássaros. E na nossa casa, em Pouso Alegre, havia também um outro marcador de tempo, o estado de espírito da minha mãe. É importante que vocês entendam que ela não era apenas o vício. Se eu contasse essa história resumindo minha mãe à garrafa, eu estaria mentindo.
Havia intervalos, havia brechas de luz no meio da tempestade, momentos em que a neblina se dissipava e eu conseguia ver a mulher incrível que estava escondida ali embaixo. Eram esses momentos que me davam forças, mas também eram eles que faziam tudo doer mais, porque eu sabia o que eu estava perdendo quando a noite caía. As manhãs eram o nosso refúgio. Minha mãe acordava antes do sol. Eu me lembro do barulho dos gravetos estalando no fogão a lenha, o cheiro da fumaça misturado com o aroma do café fresco coado no pano. Nessa hora, ela estava sóbria. O rosto estava inchado da noite anterior, as mãos tremiam levemente, mas o olhar era dela. Era um olhar de culpa misturado com um amor infinito. Eu me levantava, sentia o chão gelado de cimento sob os pés descalços e ia para a cozinha. Ela estava lá, curvada sobre as panelas, tentando compensar com comida o carinho que ela achava que não conseguia dar. "Come, meu filho. Tá quentinho", ela dizia, colocando no meu prato um pedaço de broa ou um pão de queijo que ela fazia com o polvilho que a vizinha dava. Muitas vezes eu percebia que ela não comia. Ela servia meu pai, que acordava resmungando com a cabeça pesada da ressaca, e servia a mim. Quando eu perguntava, "E a senhora, mãe?", ela sorria um sorriso fraco, de canto de boca, e dizia, "Mãe não tem fome agora, filho. Mãe se alimenta vendo você comer." Demorou anos para eu entender que aquilo não era falta de apetite. Era falta de comida mesmo. O pouco que tínhamos ela guardava para nós dois. Ela engolia a fome a seco, junto com a culpa, para garantir que eu fosse para a escola com a barriga cheia. Esse é o tipo de sacrifício silencioso que não sai em vídeo, que não ganha like, mas que marca a alma da gente para sempre. A nossa vida financeira era um nó apertado que nunca desatava. A terra onde morávamos era pequena, mal dava para uma horta e algumas galinhas. Meu pai e ela trabalhavam na diária, na colheita de morango ou batata nas fazendas vizinhas. Era um trabalho duro, de sol a sol, com a coluna dobrada e as mãos na terra. Ouvia minha mãe chegar no meio da tarde, com a roupa suja de barro vermelho, as unhas encardidas que nem a escova conseguia limpar e o corpo exausto. Mas mesmo assim, ela não parava. Ela ia lavar roupa no tanque de cimento, esfregando com força, como se quisesse tirar as manchas da própria vida naquelas peças de tecido. Eu tentava ajudar. Eu, ainda menino, pegava a vassoura, tentava lavar a louça. "Deixa que eu faço, mãe", eu pedia. Mas ela negava. "Isso não é serviço para você. Vai estudar. Sua única chance de não viver essa vida aqui é o estudo." Ela tinha essa clareza. Ela sabia que estava presa naquela realidade, mas se recusava a aceitar que eu tivesse o mesmo destino. O sonho dela não era para ela, era todo para mim. Mas aí, o fim da tarde chegava. E com o pôr do sol vinha a sombra. Era quase um ritual. Assim que o cansaço batia forte e a luz do dia ia embora, a tristeza dela, que ela segurava o dia todo trabalhando, transbordava. E o único jeito que ela conhecia de estancar essa tristeza era bebendo. O primeiro copo mudava tudo. O brilho no olho se apagava. A postura ereta de mulher batalhadora dava lugar a um corpo mole, que buscava o apoio das paredes. Meu pai geralmente já tinha começado a beber antes, no caminho de volta do trabalho. Quando os dois se juntavam na sala, o clima da casa mudava de temperatura. Ficava pesado. Não havia violência física entre eles, graças a Deus, mas havia uma violência emocional, uma troca de acusações, de mágoas antigas, de "se tivéssemos feito isso, se não fosse aquilo". Eles remoíam o passado porque o presente era insuportável. Eu me refugiava no meu quarto, que na verdade era um canto da sala dividido por uma cortina de chita. Eu colocava meus fones de ouvido velhos, ligava o rádio ou mexia no celular, tentando criar uma bolha. Mas eu ouvia. Eu ouvia minha mãe chorar. Não era um choro de raiva, era um choro de desistência. E foi observando isso dia após dia que a semente da minha decisão foi plantada. Eu olhava para aquela cena. Minha mãe, uma mulher que passava o dia se sacrificando por mim, terminando a noite destruída no sofá, murmurando coisas desconexas, vencida por uma doença que a gente não tinha dinheiro para tratar. Eu pensava, isso é injusto. O mundo precisa saber que ela é boa.
O mundo precisa ver que a gente existe. Comecei a filmar quase sem querer. No começo eram vídeos da paisagem. A neblina cobrindo o morro, as galinhas no terreiro, a chuva caindo no telhado de zinco. Eu mostrava a simplicidade, a beleza bucólica que quem é da cidade acha lindo, mas quem vive sabe que é dura. Mas inevitavelmente a câmera se virou para dentro de casa. No início eu tinha vergonha. Eu tentava filmar só quando ela estava bem, fazendo o café, sorrindo. Mas a realidade é teimosa. Ela vaza. Num vídeo apareceu uma garrafa no fundo. No outro a voz dela saiu embolada. E para minha surpresa, as pessoas não reagiram com nojo. Reagiram com curiosidade. E depois com pena. E depois com identificação. Minha mãe também é assim, comentou um seguidor. Força, garoto, você vai vencer, disse outro. Aqueles comentários foram como gasolina numa fogueira. Eu percebi que a nossa dor tinha audiência. E audiência na internet significa oportunidade. Lembro-me de uma noite específica. Um ponto de virada na minha cabeça. Chovia muito, uma daquelas tempestades de verão que assustam. A luz tinha acabado. Estávamos à luz de velas. Minha mãe estava sentada no sofá, segurando um copo de cachaça como se fosse um terço. Ela olhava para a chama da vela e chorava silenciosamente. O rosto dela, iluminado por aquela luz trêmula, parecia uma pintura triste, uma obra de arte da solidão. Meu pai dormia pesado na cadeira. Eu olhei para ela e senti um aperto no peito tão forte que quase me faltou ar. Eu a amava tanto, mas tanto, que doía fisicamente vê-la daquele jeito. Eu tirei o celular do bolso. A bateria estava acabando. Liguei a câmera. Não falei nada. Apenas filmei o rosto dela, a lágrima escorrendo, o som da chuva, a vela queimando. Na legenda, escrevi apenas: Eu prometo que vou te tirar dessa vida, mãe. Custe o que custar. Postei. O sinal de internet era ruim. A barra de carregamento demorou uma eternidade. Mas foi. No dia seguinte, quando acordei e consegui sinal de novo, o celular travou. Eram milhares de notificações. Milhares de pessoas chorando junto comigo. Milhares de pessoas dizendo que oravam por ela. E pela primeira vez vi propostas. Gente querendo mandar ajuda, marcas pequenas querendo aparecer. Naquele momento, eu senti um poder que nunca tinha sentido na vida. O poder de mudar o nosso destino. Eu olhei para minha mãe, que estava na cozinha fazendo o café, de novo com a mão trêmula e o olhar culpado da manhã. E pensei, eu descobri o caminho. Eu não contei para ela sobre o vídeo. Eu achava que ela não entenderia. Como explicar para uma mulher simples da roça, que mal sabia ler, que milhares de estranhos estavam vendo a intimidade dela? Eu guardei segredo. Achei que estava protegendo ela. Achei que os fins justificavam os meios. Comecei a estruturar minha carreira de influenciador da roça. Mas havia uma armadilha nisso tudo. Para os vídeos bombarem, eu precisava de emoção. E a emoção da nossa casa era a tristeza dela. Sem perceber, eu comecei a ficar atento aos momentos ruins. Se ela estava chorando, eu pegava o celular. Se ela estava divagando sobre a vida, eu gravava. Eu dizia para mim mesmo: é documentário, é a realidade. As pessoas precisam ver para ajudar, mas no fundo, uma vozinha lá no fundo da minha consciência perguntava: você está ajudando ou está usando? Eu calava essa voz com os planos. Quando o dinheiro entrar, eu pensava: eu pago a melhor clínica, eu compro roupas novas, eu levo ela para a praia, que ela nunca viu. Vai valer a pena. A rotina mudou. Agora, além de filho e cuidador, eu era diretor. Eu posicionava o celular estrategicamente. Eu comecei a interagir com ela nos vídeos, fazendo perguntas que eu sabia que gerariam respostas emocionantes. Mãe, qual é o seu maior sonho? Eu perguntava, com a câmera ligada. Ela, com os olhos marejados pelo álcool, respondia: meu sonho é ver você doutor, meu filho. É ver você longe dessa vida de pobre. Os seguidores iam à loucura. Que amor lindo, diziam. Que filho exemplar. O dinheiro começou a entrar. Primeiro pouco, depois mais. Comprei uma geladeira nova. Filmei a entrega. A reação dela foi genuína. Ela chorou de alegria. Aquele vídeo pagou 10 vezes o valor da geladeira.
Comprei um sofá novo. Aposentamos aquele velho marrom. O novo era bege, macio. Agora a senhora vai descansar igual rainha, eu disse. Ela sentou no sofá novo, passou a mão no tecido, sorriu. Mas na mesma noite ela estava lá, no sofá novo, com a mesma garrafa velha na mão. O cenário tinha mudado, os móveis tinham mudado, a conta bancária estava mudando. Mas a dor continuava intacta. O álcool não se importava se o sofá era novo ou velho. A tristeza dela não respeitava o meu sucesso. Eu estava começando a perceber, de um jeito lento e doloroso, que o buraco era muito mais fundo do que a falta de dinheiro. Mas eu estava cego pela velocidade das coisas. Eu achava que era só uma questão de mais dinheiro, mais seguidores, mais recursos. Eu achava que podia comprar a sobriedade dela. Enquanto isso, meu pai observava. Ele também bebia, mas ele tinha um olhar desconfiado sobre o celular. "Para que ficar mostrando a gente assim, menino?" Ele resmungava. "É trabalho, pai. É o nosso futuro", eu respondia, impaciente. Eu não sabia, mas eu estava criando um abismo entre nós. Eu estava transformando a nossa vida em um espetáculo, e no palco desse espetáculo, minha mãe era a protagonista trágica que eu jurava que ia salvar no último ato. Só que a vida real não segue o roteiro que a gente escreve na cabeça. E o tempo é um diretor cruel que não aceita cortes. A nossa casa em Pouso Alegre estava irreconhecível. Quem visse os primeiros vídeos e comparasse com os daquele momento, diria que um milagre tinha acontecido. O chão de cimento vermelho foi coberto por um piso cerâmico bonito, brilhante, que gelava o pé, mas aquecia o ego. As paredes de madeira, antes com frestas por onde passava o vento, agora estavam forradas, pintadas de cores claras. Tinha TV de tela plana, tinha internet de fibra óptica que chegava voando, tinha fartura na despensa. Mas se você prestasse atenção, não na decoração, mas no ar que a gente respirava lá dentro, você sentiria que algo estava errado. O clima tinha ficado artificial. A minha obsessão por salvar a minha mãe tinha se transformado em uma obsessão por documentar a salvação dela. Eu vivia com o celular na mão. O meu olhar, que antes era de filho, passou a ser de diretor. Eu não olhava mais para ela. Eu olhava através da tela. "Mãe, senta ali que a luz está melhor. Mãe, conta de novo aquela história da sua infância." Mas agora olhando para cá. "Pai, tira essa garrafa da mesa, vai ficar feio no vídeo." Eu comecei a dirigir a vida deles. E o pior, eu achava que estava certo. Eu justificava tudo com a frase mágica: "É para o nosso bem." O conflito central, no entanto, não explodiu em gritos. Ele aconteceu no silêncio. Minha mãe, na sua simplicidade e no seu amor incondicional por mim, começou a se sentir uma atriz no próprio palco da sua dor. Ela percebeu que os vídeos onde ela estava mais vulnerável, mais triste, eram os que davam mais visualizações. E numa lógica distorcida de amor materno, ela parou de tentar esconder a tristeza. Parece cruel dizer isso, e me dói na alma escrever essas palavras, mas eu sentia que ela se deixava abater porque sabia que aquilo ajudava o canal. Ela se sacrificava, expondo a própria vergonha, para que eu pudesse ter o meu sonho de vencer na vida. Ela me dava a única coisa que tinha, a própria dignidade. Houve uma noite, um daqueles dias frios de julho, em que a temperatura caiu para quase 0 grau. Nós tínhamos aquecedor agora. A casa estava quente, mas ela tremia. Ela tinha bebido muito. Estava sentada no sofá novo, encolhida, com um olhar perdido, distante, como se estivesse vendo fantasmas. A minha reação automática, condicionada pelo algoritmo, foi pegar o celular. Eu liguei a câmera, aproximei o zoom no rosto dela. Eu queria captar a lágrima que estava prestes a cair. Na minha cabeça, eu já estava montando a legenda. "O frio machuca, mas o vício machuca mais. Orem por nós." Quando cheguei perto, ela levantou os olhos. Não eram olhos vidrados de álcool daquela vez. Eram olhos de lucidez dolorosa. Ela colocou a mão na frente da lente, tapando a câmera. Foi um gesto suave, sem força, mas que pesou como uma âncora no meu peito. "Hoje não, meu filho," ela sussurrou. "Hoje deixa a mãe chorar sozinha. Só a mãe e você. Sem eles. Eles eram os seguidores,
os milhões de estranhos que eu tinha colocado dentro da nossa sala. Eu abaixei o celular, sentindo uma pontada de irritação. Sim, irritação. Eu pensei, ela não entende que eu preciso postar? Que o engajamento caiu essa semana? Olhem o nível da minha doença. Eu estava mais preocupado com a métrica do Instagram do que com o pedido de socorro da mulher que me deu a vida. Eu guardei o celular no bolso, contrariado, e sentei do lado dela. Mas eu não estava presente. Eu estava ansioso, pensando no conteúdo que perdi. Nesse período, o distanciamento emocional ficou gigante. Eu estava fisicamente na casa, mas minha cabeça estava em São Paulo, nas reuniões com agências, nas propostas de publicidade. Eu falava com ela sobre números, sobre metas. Mãe, mês que vem a gente vai conseguir pagar aquele tratamento particular em Campinas. Vai ser incrível. Ela sorria, um sorriso fraco. Que bom, filho. Que Deus te abençoe. Mas ela não parecia feliz com a cura. Ela parecia cansada da jornada. Meu pai, que continuava bebendo, começou a ficar mais agressivo nas palavras. Ele via o que eu não via. Você tá vendendo a gente, moleque, ele disse uma vez, com a voz pastosa, apontando o dedo na minha cara. Você comprou esse sofá, comprou essa TV, mas roubou a paz dessa mulher. Antes a gente era pobre e bêbado, mas a gente era a gente. Agora a gente é personagem do seu teatrino. Eu briguei com ele, gritei. Disse que ele era um ingrato, que eu estava carregando a família nas costas, que ele não fazia nada para ajudar. Eu tô salvando ela, eu gritei. O que você fez por ela em 30 anos? Nada. Eu, em 1 ano, dei tudo o que ela nunca teve. Ele me olhou com uma tristeza profunda, balançou a cabeça e saiu para o terreiro, levando a garrafa de cachaça com ele. Eu me senti o herói injustiçado, o mártir. Ninguém me entende, eu pensava. Eu faço tudo por eles e só recebo críticas. A cegueira do sucesso é sedutora porque ela te dá argumentos lógicos. Eu tinha os comprovantes de pagamento das contas, eu tinha a geladeira cheia. A lógica estava do meu lado. Mas o amor não segue lógica. O ponto de ruptura silencioso aconteceu quando eu decidi que era hora da grande virada. Eu tinha juntado dinheiro suficiente para interná-la na melhor clínica do estado. Era um lugar lindo, parecia um hotel fazenda. Tinha piscina, terapia, médicos 24 horas. Era o sonho. Eu cheguei em casa eufórico. Liguei a câmera antes mesmo de entrar na sala. Pessoal, hoje é o dia. A notícia que vocês esperaram por meses. Entrei na sala filmando. Minha mãe estava lá, no seu posto habitual no sofá. Mãe, eu disse, alto, animado demais para o ambiente silencioso da casa. Arruma as malas, a gente vai te curar. Consegui a clínica. Eu esperava choro de alegria, abraços, uma cena de filme. Mas o que a câmera registrou foi o medo. Ela arregalou os olhos. Ela não viu a clínica como um lugar de cura. Ela viu como uma sentença de separação. Eu vou ter que ir embora? Ela perguntou com a voz trêmula. Vou ter que ficar longe de você e do seu pai? É pro seu bem, mãe. Lá é lindo. Você vai voltar nova. Ela olhou para o chão. Olhou para as mãos calejadas. Mas quem vai fazer o café do seu pai? Quem vai cuidar das galinhas? E se eu sentir saudade? Eu, na minha arrogância de jovem vencedor, cortei o medo dela com argumentos racionais. Mãe, para com isso. O pai se vira. As galinhas a gente dá um jeito. A senhora precisa se cuidar, é a sua chance. Todo mundo na internet está torcendo. Todo mundo na internet. De novo, eles. Eu usei a pressão dos seguidores para convencê-la. Ela respirou fundo, secou uma lágrima que escorria e olhou para a lente da câmera. Não para mim. Tá bom, meu filho. Se é o que você quer, se é pro seu bem, a mãe vai. Ela não disse se é pro meu bem. Ela disse se é pro seu bem. Ela aceitou ser internada não porque queria parar de beber, mas para não me decepcionar, para não estragar o meu vídeo, para não atrapalhar o meu sucesso. Naquela noite, depois de postar o vídeo do anúncio da internação, que bateu recordes de visualização e comentários de parabéns, guerreiro, eu fui dormir sentindo que tinha cumprido minha missão. Eu me sentia leve, mas no quarto ao lado, eu ouvi o barulho. Não era choro, era o barulho de vidro. Levantei devagar e espiei pela fresta da porta. Minha mãe estava sentada na cama,
com uma garrafa de cachaça na mão. Ela bebia com sofreguidão, com desespero. Não era o beber habitual para esquecer a vida. Era uma despedida. Ela estava bebendo como se quisesse estocar o álcool no corpo, como se quisesse se anestesiar antecipadamente da dor de sair daquela casa. Eu pensei em entrar lá e tirar a garrafa da mão dela. Pensei em dar um sermão. Amanhã você vai para a clínica e está bebendo assim? Mas algo me segurou. Talvez fosse a vergonha. Talvez, lá no fundo, a minha alma soubesse que eu estava forçando uma porta que só abre por dentro. Eu voltei para a cama, cobri a cabeça com o edredom caro que eu tinha comprado e deixei ela beber. Amanhã tudo muda, eu pensei. Amanhã os médicos resolvem. Eu terceirizei o cuidado. Eu achei que o meu papel era pagar o boleto e o papel do médico era dar o amor e a cura. Eu não sabia, naquela noite fria, que aquela seria a última vez que eu a veria naquele quarto, com seus objetos, com seu cheiro, com a sua desorganização familiar. No dia seguinte, o carro da clínica veio buscar. Foi uma cena rápida. Ela estava quieta, dopada de tristeza e de ressaca. Ela abraçou meu pai longamente. Meu pai chorou, um choro feio, rouco. "Volta logo, véia", ele disse. Depois ela me abraçou. O abraço dela estava frouxo. "Se cuida, meu filho. Não esquece de comer." Eu estava filmando. Com uma mão eu abraçava, com a outra eu segurava o celular para pegar o ângulo da despedida. Ela entrou no carro. O vidro subiu. O carro sumiu na poeira da estrada de terra de Pouso Alegre. Eu virei a câmera para mim. Fiz um discurso emocionado sobre superação, sobre novas etapas, sobre fé. Encerrei a live. A casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente. Não era o silêncio da paz. Era o silêncio do vazio. Eu olhei para o sofá novo, bege, impecável. Não tinha ninguém nele. Eu olhei para meu pai. Ele estava sentado no chão da varanda, olhando para a estrada vazia, com a garrafa do lado. "Você conseguiu", ele disse sem olhar para mim. "Você mandou ela embora." "Eu mandei ela para a cura", retruquei, mas minha voz saiu sem força. Naquele momento, pela primeira vez desde que comecei a viralizar, eu senti um frio na espinha que não tinha nada a ver com a temperatura da serra. Era o medo. A sensação súbita de que eu tinha mexido em peças do destino que não deveriam ser tocadas. Eu tinha tirado a viga mestra daquela casa frágil. Os dias que se seguiram foram estranhos. A casa estava limpa, organizada, rica, mas parecia um cenário de novela depois que as câmeras desligam e os atores vão embora. Fria, sem vida. Eu tentava falar com a clínica, mas diziam que no período de desintoxicação não podia ter contato. "Ela está bem, está em adaptação", diziam as enfermeiras. Eu repassava essa informação para os seguidores. "Ela está ótima, pessoal. Logo está de volta, renovada." Eu mentia para eles e mentia para mim. Até que, 2 semanas depois, o telefone tocou de madrugada. Não era o toque de mensagem do Instagram. Era uma chamada de voz. Quando a gente mora na roça e tem pais com saúde frágil, o telefone tocando de madrugada tem um som de sentença de morte. Eu atendi, com o coração disparado na garganta. A voz do outro lado era grave, profissional, mas carregada de uma notícia que nenhum dinheiro, nenhum like e nenhum sucesso poderia reverter. O castelo que eu construí com vídeos e visualizações estava prestes a desmoronar sobre a minha cabeça. O telefonema durou menos de 2 minutos, o tempo suficiente para o mundo parar de girar e me jogar para fora da órbita. "Senhor Carlos, aqui é o Dr. Mendes da clínica. Aconteceu alguma coisa?" "Ela fugiu?" Perguntei, ainda tonto de sono, mas com a arrogância de quem acha que o pior problema seria uma recaída comportamental. "Sinto muito. Houve uma complicação cardíaca súbita. O corpo dela estava muito fragilizado por anos de consumo. Abstinência abrupta, somada a uma insuficiência que já existia. Nós tentamos reanimar por 40 minutos, mas ela se foi. Ela se foi." Essas 3 palavras bateram no meu ouvido, mas não desceram para o coração. Ficaram presas na garganta. "Como assim se foi?" Eu gritei sentando na cama, acendendo a luz. "Eu paguei o melhor plano. Vocês têm UTI móvel, vocês têm especialistas. Eu paguei para ela viver, não para ela morrer."
O médico, com aquela voz treinada para dar más notícias, continuou explicando termos técnicos. Falência múltipla, choque. O organismo não aguentou. Mas eu não ouvia mais nada. Eu olhava para o tripé da câmera no canto do quarto. Eu olhava para a placa de 100.000 inscritos do YouTube pendurada na parede. Eu olhava para o reflexo do meu rosto no espelho do guarda-roupa novo. E tudo aquilo de repente parecia cinza. Parecia lixo. Acordei meu pai. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Ele estava dormindo no sofá da sala, abraçado a uma almofada velha. Cheirei a álcool perto dele. Sacudi o ombro dele. Pai, acorda. Ele abriu os olhos vermelhos, confusos. O que foi? A mãe voltou? A mãe descansou, pai. Ele não gritou. Ele não chorou escandalosamente. Ele apenas murchou. Foi como se alguém tivesse tirado os ossos do corpo dele. Ele se encolheu, ficou pequeno, virou uma criança velha e assustada. Eu falei... Ele sussurrou com a voz embargada. Eu falei que ela não ia aguentar ficar longe de casa. Pegamos o carro. O carro novo, SUV, confortável, com cheiro de couro. A viagem de Pouso Alegre até a clínica foi feita num silêncio absoluto. A estrada cortava a neblina da madrugada. Eu dirigia mecanicamente, apertando o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Na minha cabeça passava um filme, não os vídeos editados com música triste que eu postava, mas as cenas que eu cortei, as cenas que eu ignorei. Lembrei dela dizendo, filho, eu tô cansada. Lembrei dela dizendo, não precisa de tudo isso. Lembrei do olhar dela no dia da partida. Não era medo da clínica. Era medo de morrer longe de nós. Eu, cego pelo meu projeto de salvação, ignorei o aviso que estava estampado na alma dela. Chegamos à clínica quando o sol estava nascendo. O lugar era lindo, realmente. Jardins bem cuidados, prédios modernos. Mas para mim, aquilo parecia um cenário de terror. Fomos levados para uma sala fria. E lá estava ela, minha mãe. Tão pequena, tão quieta. Sem o inchaço do álcool, o rosto dela parecia ter voltado a ser o da mulher jovem das fotos antigas. Mas estava pálida, fria. Eu caí de joelhos, segurei a mão dela. Aquela mão calejada que lavou tanta roupa, que fez tanta broa, que me fez carinho quando eu tinha febre. Mãe, levanta. Eu pedi, baixinho. Eu tenho dinheiro agora. A gente pode ir para onde a senhora quiser. Levanta, por favor. Mas o dinheiro não comprava fôlego. O dinheiro não negociava com a morte. Foi ali, ajoelhado naquele chão de hospital, que a grande revelação aconteceu. Não foi uma luz divina nem uma visão. Foi uma enfermeira. Uma senhora de meia idade com olhar maternal entrou na sala. Ela trazia um saquinho plástico com os pertences da minha mãe. O terço, um par de brincos baratos e... uma foto. Uma foto minha, impressa em papel comum, amassada. A enfermeira colocou a mão no meu ombro. Você é o filho dos vídeos, não é? O menino que queria salvar a mãe. Eu assenti, incapaz de falar. Ela falava muito de você, disse a enfermeira. Nesses 15 dias foi só o que ela fez. Falar do orgulho que tinha de você. Eu falhei com ela. Eu solucei. Eu devia ter trazido ela antes. A enfermeira hesitou. Ela olhou para os lados, como se fosse contar um segredo que não podia. Filho, ela disse mudando o tom de voz. Você precisa saber de uma coisa. No dia que ela chegou na triagem, ela conversou comigo. Ela estava lúcida. Ela sabia que o corpo dela estava parando. Eu levantei a cabeça, encarando a enfermeira. Como assim? Ela me disse que sentia dores fortes há meses. Dores no fígado, no peito. Mas ela escondia. Ela escondia de você e do seu pai. Por que ela faria isso? Perguntei, chocado. Porque ela via você feliz. A enfermeira respondeu e cada palavra foi como uma facada. Ela me disse, meu filho tá tão feliz com esse negócio de internet, ele acha que tá me salvando. Se eu contar que eu tô morrendo, ele vai parar. Ele vai perder o sonho dele. Deixa ele acreditar que vai dar certo. O chão se abriu debaixo de mim. A verdade caiu sobre mim com o peso de uma montanha. Minha mãe não estava bebendo só por vício. Ela estava bebendo para anestesiar uma dor física que ela já sentia. E ela aceitou vir para a clínica, sabendo que não aguentaria a abstinência e o choque apenas para me dar o final feliz que eu precisava para os meus vídeos. Ela não foi para se curar.
Ela foi para não me decepcionar. Ela se sacrificou literalmente para validar a minha narrativa de herói. Eu olhei para o corpo dela com outros olhos agora. Aquilo não era a derrota de uma alcoólatra. Aquilo era o sacrifício supremo de uma mãe. Eu me lembrei das vezes que eu a fiz repetir uma cena, das vezes que eu pedi para ela sorrir segurando o sofá novo. Ela fazia, mesmo morrendo de dor por dentro, porque o meu sorriso era o único remédio que funcionava para ela. Eu comecei a chorar de um jeito que eu nunca chorei na vida. Um choro feio, gutural, que vinha das entranhas. "Me perdoa, mãe! Me perdoa!" Eu gritava, abraçando o corpo sem vida. Eu troquei os últimos dias de vida dela, que poderiam ter sido de paz na nossa varanda, ouvindo o rádio e olhando as galinhas, por 15 dias de solidão num quarto de luxo, tudo para alimentar o meu ego e a minha conta bancária. Eu fiquei rico. Sim. Mas o preço foi roubar o tempo que restava a ela. Meu pai, que estava quieto no canto, se aproximou. Ele ouviu o que a enfermeira disse. Ele colocou a mão na cabeça da minha mãe, acariciando os cabelos grisalhos. "Ela sempre foi assim", ele disse, com uma voz rouca, mas lúcida, como eu nunca tinha ouvido. "Ela sempre protegeu a gente da verdade. Ela carregou o mundo nas costas para a gente poder ser fraco. Eu bebia para fugir. Você filmava para fugir. Ela ficou e aguentou. Nós dois, pai e filho, os dois homens que falharam em cuidar daquela mulher, nos abraçamos sobre o corpo dela. O cheiro de álcool do meu pai se misturou com o cheiro de antisséptico do hospital. E ali, naquele abraço desajeitado, a barreira entre nós caiu. Não havia mais câmeras, não havia mais público, não havia seguidores. Havia apenas a realidade crua da morte e do amor desperdiçado. Eu peguei o celular do bolso, o aparelho que tinha sido minha ferramenta, meu passaporte para a riqueza. Agora parecia pesar uma tonelada. Tinha notificações chegando. "E aí? Como está a Dona Maria na clínica?" "Posta vídeo novo." Senti uma náusea insuportável. Tive vontade de jogar o celular na parede. Como eu ia contar para aquelas pessoas? Como eu ia dizer: "Ela morreu porque eu forcei uma cura que o corpo dela não aguentava mais"? Como eu ia admitir que o sucesso foi o catalisador da tragédia? Saímos da clínica com o atestado de óbito nas mãos. O caminho de volta para Pouso Alegre foi a viagem mais longa da minha vida. O sol brilhava lá fora, o dia estava lindo, o que parecia uma ofensa. Voltamos para a casa na roça, a casa reformada. Quando abri a porta, o silêncio me golpeou. O sofá bege estava lá, impecável, vazio. A geladeira nova estava cheia de iogurtes e frutas que eu comprei para quando ela voltasse saudável. Eles iriam apodrecer ali, assim como a minha alma estava apodrecendo de culpa. Meu pai foi direto para o quarto. Ele não pegou a garrafa. Ele deitou na cama que dividia com ela há 30 anos, abraçou o travesseiro dela e ficou lá, quieto. Eu fiquei na sala. Sentei no chão, encostado no sofá novo. Olhei para o tripé da câmera parado no canto como um esqueleto observando a cena. Eu tinha vencido na vida? Era isso que chamavam de vencer? Ter dinheiro para um enterro de luxo, mas não ter a mãe para abraçar? A dor da perda é ruim, mas a dor do arrependimento é insuportável. A perda é um vazio. O arrependimento é uma presença. É uma voz que não cala, repetindo: "Se você tivesse feito diferente, se você tivesse escutado, se você tivesse largado a câmera, naquele dia eu não postei nada." A internet ficou no escuro, e no escuro daquela sala, enquanto a noite caía e o frio da serra voltava a entrar, porque frio de morte não tem aquecedor que resolva, eu precisei encarar o meu maior inimigo. Não era o álcool, não era a pobreza, era eu mesmo, e as escolhas que eu fiz em nome do amor, mas que foram guiadas pela vaidade. Eu precisava enterrar minha mãe. Mas antes, eu precisava encontrar uma forma de sobreviver à verdade que eu acabara de descobrir. Eu não era o salvador da história. Eu era o motivo do sacrifício dela. O enterro da minha mãe foi num dia de sol, o que parecia uma contradição do universo. Em Pouso Alegre, quando o céu está azul assim no inverno, o vento corta mais frio. Eram poucas pessoas em volta do túmulo, alguns vizinhos da roça, uns parentes distantes que apareceram atraídos pela notícia da morte da mãe do influenciador.
E nós dois, eu e meu pai. Não levei o celular. Pela primeira vez em 2 anos, o meu bolso estava vazio. Não havia stories, não havia transmissão ao vivo, não havia registro para a posteridade. Havia apenas a terra vermelha de Minas recebendo de volta a mulher que a amou a vida inteira. Enquanto o caixão descia, eu senti uma mão pesada no meu ombro. Era meu pai. Ele estava sóbrio. O rosto dele, geralmente inchado e vermelho, estava pálido, vincado por uma dor seca. Ele não chorava mais. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias, mas havia uma firmeza no toque dele que eu não sentia desde que eu era criança. Vamos para casa, filho, ele disse. Acabou. Voltamos para a casa reformada, que agora parecia um mausoléu de luxo. A internet, no entanto, não respeita o luto. Quando liguei o computador dias depois, o caos estava instalado. O que aconteceu? Por que sumiu? Disseram que foi culpa da clínica. Disseram que foi culpa do filho. As teorias da conspiração corriam soltas. As pessoas exigiam explicações. Elas achavam que eram donas da nossa história porque tinham pago por ela com seus likes. Eu pensei em deletar tudo, apagar o canal, sumir do mapa. Mas eu olhei para meu pai. Ele estava na cozinha. Ele tinha pegado todas as garrafas de cachaça que estavam escondidas nos armários, embaixo da pia, atrás do sofá. Ele as enfileirou na bancada de granito novo. Eu gelei. Pensei, ele vai beber até morrer agora. Mas ele abriu a primeira garrafa e virou na pia. O cheiro subiu forte. Glug, glug, glug. O líquido desceu pelo ralo. Ele abriu a segunda, a terceira. Eu fiquei parado na porta, assistindo aquilo em choque. Quando ele terminou, ele lavou a pia com força, como se quisesse arrancar o cheiro dali. Ele se virou para mim com os olhos marejados, mas limpos. A sua mãe... Ele começou, a voz falhando. A sua mãe morreu para te ver feliz, Carlos. Ela foi para aquela clínica sabendo que não voltava, só para sustentar o seu sonho. Se eu continuar bebendo, se eu me matar nesse vício, o sacrifício dela vai ter sido em vão. Eu não vou deixar a morte da minha Maria ser em vão. Naquele momento, eu entendi o verdadeiro milagre. O milagre não foi o dinheiro. Não foi a reforma da casa. O milagre foi o amor dela, tão grande, tão silencioso, que foi capaz de quebrar a casca dura do meu pai, mesmo depois de partir. Passamos os meses seguintes num luto silencioso e trabalhoso. Meu pai cumpriu a promessa. A abstinência foi cruel. Ele teve tremores, teve febre, teve noites de alucinação onde ele chamava por ela. Eu fui o enfermeiro dele. Eu, que queria pagar clínicas caras, cuidei do meu pai com toalhas molhadas e chá de boldo. Ali, no nosso sofá, nós nos reconectamos. Na dor, descobrimos que éramos tudo o que restava um para o outro. Foi num final de tarde, quase 1 ano depois, que decidi que era hora de falar. O sol estava se pondo, tingindo as serras de dourado. Meu pai estava na varanda tomando café, sóbrio. Ele tinha voltado a trabalhar na terra, cuidava de uma horta que ele plantou no fundo do quintal. Ele parecia mais saudável, embora a tristeza morasse permanentemente no fundo dos seus olhos. Pai, eu disse, eu preciso gravar um último vídeo. Ele me olhou desconfiado. Vai começar tudo de novo, filho? Não. Não é para ganhar dinheiro, é para contar a verdade, é para fechar a porta. E eu queria que o senhor estivesse comigo. Se quiser. Ele pensou por um momento, tomou um gole de café e assentiu. Se for para falar a verdade sobre a Maria, eu vou. Posicionei o celular no tripé, sem luz artificial, sem microfone de lapela, só a luz da janela e o som dos grilos começando a cantar lá fora. Sentei no sofá bege. Meu pai sentou ao meu lado. Apertei o REC. Respirei fundo. Olhei para a lente, mas dessa vez eu não via a audiência. Eu via a minha própria consciência. Oi, pessoal. Comecei. Minha voz estava diferente, mais grave, menos youtuber. Faz tempo que eu não apareço aqui. Vocês viram a casa nova, viram os móveis, viram a promessa de que tudo ia ficar bem. Mas vocês não viram o preço. Eu contei tudo. Contei que filmei minha mãe bêbada achando que estava salvando a vida dela, mas que na verdade estava expondo a ferida. Contei que o dinheiro trouxe conforto, mas não trouxe tempo. Contei o que a enfermeira me disse,
que ela foi para a clínica sabendo que era o fim, só para não destruir o meu sonho. As lágrimas desciam pelo meu rosto, mas eu não as limpei. Não era encenação. Eu venci na vida. Eu disse para a câmera com ironia triste. Tenho seguidores, tenho dinheiro no banco, mas eu daria cada centavo. Eu queimaria essa casa inteira agora. Se pudesse voltar para aquele tempo em que a gente era pobre, o chão era de cimento, mas ela estava aqui, sentada nesse lugar, mesmo que estivesse triste. Nessa hora, meu pai se inclinou para a frente. Ele olhou para a câmera com a dignidade de um homem simples que sobreviveu ao inferno. A gente acha que o vício é o único problema, disse meu pai, com sua voz rouca de homem da roça. O vício é doença, é triste. Eu fui escravo dele, minha mulher foi. Mas o pior vício não é a cachaça. O pior vício é a gente achar que pode controlar a vida dos outros. É achar que dinheiro resolve falta de amor. Eu parei de beber tarde demais. Eu tô sóbrio hoje, mas a minha véia não tá aqui para ver. Eu peguei a mão do meu pai. A câmera registrou aquele aperto de mãos. O conselho que eu deixo para vocês hoje, nesse último vídeo, é simples. Eu continuei. Se você tem alguém em casa lutando contra o vício, ame. Cuide, busque ajuda, sim, mas não transforme a dor de quem você ama em espetáculo. Não espere ter a casa perfeita, o salário perfeito, para dar o abraço, para sentar e conversar. O tempo é um ladrão que não devolve o que rouba. Eu não consegui salvar a minha mãe. Finalizei, olhando para a foto dela que estava na estante ao fundo. Mas o amor dela salvou meu pai. E o sacrifício dela me salvou da minha própria cegueira. Essa casa hoje é bonita, mas é vazia dela. Que a casa de vocês, seja rica ou pobre, seja cheia de presença. Porque a saudade é um quarto que a gente nunca consegue mobiliar. Desliguei a câmera. Não editei. Não coloquei música triste de fundo. Não pedi para curtir, não pedi para compartilhar. Não pedi para ativar o sininho. Apenas postei. Título: O que a gente não viu. Aquele vídeo não viralizou como os outros de humor ou drama. Ele tocou as pessoas de um jeito diferente. Os comentários não eram mais de fãs, eram de seres humanos. Pessoas contando suas perdas, seus arrependimentos, suas lutas. Criou-se uma corrente de verdade. Hoje eu continuo morando aqui em Pouso Alegre com meu pai. Não sou mais influenciador. Voltei a estudar, fiz agronomia, trabalho com a terra como minha mãe queria. Meu pai cuida da horta e das galinhas. Às vezes, nos finais de tarde de inverno, quando a neblina baixa e o frio aperta, a gente senta na varanda. Meu pai faz o café. O cheiro invade a casa. É quase igual a antigamente. Quase. Falta ela. Mas eu sinto, de alguma forma, que ela está ali. Não na dor, não na garrafa, não no sofá, mas no vento que balança as árvores, na paz que finalmente se instalou nessa casa e na sobriedade do meu pai. Eu aprendi a lição, mãe. Tarde demais para te abraçar, mas há tempo de te honrar. O sucesso não é o que o mundo vê. O sucesso é deitar a cabeça no travesseiro e saber que, no final das contas, o amor foi maior que o erro. Você que me ouviu até aqui, talvez você esteja correndo atrás de algo grandioso, achando que isso vai consertar sua família. Pare um pouco. Olhe para o lado. Se a sua mãe, o seu pai, ou quem você ama está aí, ao alcance do seu toque. Esqueça o celular. Esqueça o futuro. O único tempo que existe é o agora. E ele é curto demais para ser desperdiçado com qualquer coisa que não seja amor.